meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Sua farsa não me engana mais, sua vida é só trapaceando. Eu espero a justiça divina e enquanto não chega eu vou lhe xingando. Tua farsa não me engana mais, sua vida é só trapaceando. Eu espero a justiça divina e enquanto não chega eu vou lhe xingando. Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Emprestei, você não pagou, confiei, só saí perdendo. Sacanagem é você fofocar por aí que sou eu que tô te devendo. Emprestei e você não pagou, confiei, só saí perdendo. Sacanagem é você fofocar por aí que sou eu que estou lhe devendo. Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Transado. Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Vigarista, bandido, safado, enrolado, pilantra e canalha. Você pode pensar que não vem mais verdade, não trinca, não quebre, não falha. Vigarista, bandido e safado, enrolado, pilantra e canalha. Você pode pensar que não vem mais verdade, não brinca, não quebra e não falha. Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Sua cara de pau é tamanha, seu cinismo é demasiado. Minha bronca é porque trabalhei, o que ganhei na foice perdi no machado. Sua cara de pau é tamanha, seu cinismo é demasiado. Minha bronca é porque trabalhei, o que ganhei na foice perdi no machado. Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Pague meu dinheiro, bandido, pague meu dinheiro, safado, pague o que me deve, ladrão. Como é que pode ser tão descarado? Tu viu? Me vinguei! Boa noite, meu povo, boa noite, sejam todos bem-vindos. Já já eu começo, como sempre, senta o dedo aí, gente, vamos compartilhar. Vamos compartilhando. Vamos lá, vamos lá.
Alô, Lama Preta, boa noite, Vado. Tá aqui na pauta. Vou falar agora sobre as interdições aí, viu, Vado? Já está aqui na pauta pra eu falar, viu, amigo? Vai ser a primeira, aliás, diga-se de passagem, viu? A primeira aqui pra gente falar. Leandro, um abraço pra você, querido. Marcão, um abraço pra você, querido. Já já vamos ter aqui pautas, muitas, viu? Hoje de manhã eu estive na feira da prefeitura, apurando muita coisa. Já já nós vamos falar sobre. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Começar. Deixa eu só finalizando aqui. E vou trazer uma convidada hoje que foi do áudio, tá? Que nós passamos aqui ontem. A professora Ana Alice. Vamos lá, gente. Compartilha, compartilha, compartilha. Deixa eu ver aqui. Cida, um abraço aí. Dani Paixão também. Marcão, Leandro Araújo, um abraço. Dilson, um abraço. A melhor academia que tem, pra vocês terem uma ideia. Olha o nome, olha o apelido desse personal, viu, Cida? Doutor Hollywood. O cara é potência máxima. Vou pedir que vocês sigam esse perfil aí, ó. Dilson Bro. O cara é o magnânimo, viu? Tem academia de musculação em Alagoinhas. Um abraço pra você, Dilson. Pra Gabriel também. Pra Jace. E você que quer ir pra melhor, a top é esse cidadão aí, viu? Dilson Bro, mais conhecido como Dr. Hollywood, viu, Cida? Pelo apelido você já vê que o cara é potência máxima, viu? O cara não é brincadeira não, viu? O cara não é brincadeira. Esse daí, se não tiver resultado com ele, Cida, você não vai ter com mais ninguém nessa vida, viu? Esse é o cara. Um abraço, viu, Dilson? Breve estarei aí em Alagodé. E
Espera aí que eu vou colocar no ar aqui ao vivo e a cores, porque aqui é assim, viu? Colocamos um áudio ontem. Boa noite para todo mundo, sejam bem-vindos ao nosso talk show. Neste instante eu vou falar a respeito do assassinato que teve hoje em Jauá, quais são as especulações. Vamos falar também sobre o que eu tinha dito ontem das emendas. Logicamente, me debrucei, corri atrás de tudo aqui para achar onde estão as emendas da deputada Ivoneide Caetano. Já já nós vamos falar sobre isso, tá? Vou falar também sobre as escolas. Hoje pela manhã, na feira, tá? Uma mãe me parou para dizer que não tem fardamento, que é só mimimi, que é só conversinha. Então, já já eu vou até perguntar à professora o que é que tá acontecendo, a professora Ana aí que vai estar com a gente aqui agora, ao vivo, para que ela possa falar. Carlão, um abraço para você, meu jovem. E eu estou aqui na eminência, tá? De resolver o seu BO. Não precisa se preocupar não, viu, amigo? Você sabe como é carnaval, né? Chegou o carnaval. Chegou o carnaval. Aí você já sabe, né? Pera aí, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que tem que ser, a coisa aqui é dinâmica, viu? A coisa aqui é tudo ao vivo e a cores, a galera vai mandando, vai mandando as mensagens aqui, eu vou administrando, viu? Tem que ser assim, porque senão não vai não. Já está à disposição aqui para a professora Ana, viu, professora? Você está aí também no... Tô vendo que você já está acompanhando a gente aí também pelo Instagram. Já estamos aqui à disposição para que a senhora possa entrar, para que a gente possa falar, tá? A respeito do ano letivo, a respeito do secretário Márcio, a respeito dessas reformas. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Boa noite, professora Ana, seja bem-vinda mais uma vez. Eu acho que é a segunda vez que a gente consegue bater esse papo aqui no nosso talk show. Boa noite e obrigado por ter aceito, viu? Oi, Bruno. Boa noite a todos que estão participando dessa live. Saúde e paz a todos. Vamos lá, viu? Muita coisa e hoje, coincidentemente, viu, professor, eu estava lá na feira, a feira que acontece em frente à prefeitura, e uma senhorinha me reconheceu. E aí, ó, o rapaz do show da Xuxa, faz favor. Aí eu fui, aí ela encostou em mim e disse assim, olha, não tem negócio de fardamento não, tudo mentira, acabei de sair de lá da escola, aí disse que vai entregar uma num dia, outra em outra, a outra não sabe nem que dia chega, e etc e tal. E aí eu disse, ó, vou dar uma apurada direitinho para que a gente possa falar sobre isso. Como eu conheço muito bem essas enroladas desses governos, né, que eu não acho que é um precedente somente desse governo, eu vou fazer essas especulações. E acabei de pegar aqui também o valor do repasse também do Fundef desse ano para a prefeitura. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu quero começar falando sobre o áudio que a senhora publicou, que teve uma repercussão muito boa, que é um áudio que inclusive faz com que as pessoas comecem a pensar. E aí o primeiro ponto é a gente falar sobre uma das partes da fala que a senhora fala sobre essa mudança de um governo para o outro e quando se cria expectativas. E aí vamos lá.
Como é que a senhora viu essa transição da educação? E eu me lembro que quando nós tivemos um encontro anterior, nós falávamos, inclusive, sobre as jornadas pedagógicas da ex-secretária Neurilene, ia lá para o Vila Galé, todo aquele luxo e tal. E tem alguns pontos na fala da senhora que acho bem parecido, viu? Porque Neurilene também tinha aquele escudo dela, aquelas professoras, aquele povo que bajulava no desfile da cidade, aquele povo todo do lado dela, ela toda glamurosa e etc. Mas, vamos lá, começando com essa transição. Como é que a senhora consegue enxergar? E aí, a fala da expectativa, a senhora acha que realmente se criou muita expectativa, principalmente na educação, dessa transição da gestão do ex-prefeito Elinaldo para o prefeito Caetano? Bom, se criou realmente uma expectativa muito grande, porque Elinaldo vinha de 8 anos de uma gestão e na educação sempre ficou aquém do que se deveria fazer. Reajustes apenas para todo o reajuste dado pelo Fundeb para quem estava abaixo do piso, quem estava acima do piso não recebia. E foi se criando um movimento fortalecido pela diretoria do CISPEC, essa nova diretoria que aí está, coadunado junto, né, com o atual secretário. Então, esse movimento foi tomando força. Ao mesmo tempo, esse movimento tomando força, lembrando das 3 gestões anteriores de Luiz Caetano. Então, se cogitava um Caetano para esse tempo, o mesmo Luiz Caetano de tempos pretéritos, ou seja, do passado. E não se percebia que o tempo passa, as pessoas mudam, as conjecturas políticas também vão mudando, os acordos também, pessoas morrem, outras vão chegando. E aí foi criado, principalmente pela categoria de professores, que veio em massa votar em Caetano e também Márcio Neves, achando que tudo ali seria uma mil maravilha. Bom, então nesse primeiro momento se criou expectativa, muita esperança, e que agora tudo ia ser mil maravilhas, que os 8 anos que os professores não tiveram de aumento, de reconhecimento, de valorização profissional, iria ser corrigido. Pronto. Chegou o primeiro ano da gestão de Caetano. O que foi que me chamou a atenção? A jornada pedagógica. Foi lá no Clube Social, eu participei da jornada pedagógica, e ali as pessoas ainda estavam muito eufóricas. Luiz Caetano chegou com Tagner, Ivoneide, Márcio Neves, a equipe dele toda, e foi praticamente levado pelos braços, dando a impressão que o semideus tinha acabado de chegar naquela cidade. Me chamava muita atenção porque o coffee break foi um coffee break muito assim tropical, e as pessoas se engalfiavam, eu costumo dizer, por 2 siriguelas e uma banana. Mas até aí tudo bem, existia a expectativa que, a partir desse momento, tudo que não foi feito durante 8 anos iria ser corrigido. E aí onde veio, começou a surgir a decepção, porque foi dado ano passado o repasse do governo federal, o município não entrou com nenhum real nesse repasse de 6,27, não foi dado pela prefeitura, foi dado pelo governo federal, índice do Fundeb. Bom, com isso já começou a se criar aquela sensação de: será que é isso tudo mesmo? Mas ainda na questão da campanha, as pessoas começaram a perceber que Luiz Caetano venceu a eleição diante de Flávio Matos, mas ele não teve uma larga vantagem, não. Foi 2.000 e poucos votos. E foi um 2.000 e poucos votos suado. Ele precisou fazer arranjos, acordos, pessoas que passaram o tempo inteiro nos braços de ACM Neto, de Elinaldo, de uma hora para outra passou a amar Luiz Caetano. E a gente sabe que esses acordos nem sempre saem barato.
E quem sempre paga caro é a parte mais, digamos assim, vulnerável, mais pobre. E aí vamos caminhando. Esse governo, como o outro, ele aposta muito nas mídias sociais, nas mídias digitais, nas propagandas. Então, uma mentira contada assim de uma forma contínua, ela se torna verdade. Então, começou a maquiagem pela cidade, aquelas cores todas, que a cidade ficou colorida, chamou atenção. Os outdoor também chamou atenção. E para a grande população, a população entende que professor ganha muito bem. Entendeu que o 6,27 deixou subentendido que foi a prefeitura municipal que deu, e não foi a prefeitura municipal que deu, foi o governo federal, mas a prefeitura fazia uma propaganda que dava a entender aos menos avisados, aos menos que possuem conhecimento, que eles estavam tudo correto. Começou a pintar os muros da escola. Então, assim, quem passava por fora via aquela escola totalmente bonitinha, o muro, dava a impressão que o interior estava dessa forma. Ou então, ajeitava uma escola, duas salas de uma escola, fazia a propaganda e dava a impressão que aquilo ali estava acontecendo em toda a rede. Os professores começaram a acordar e perceber que tem agora a destruição da nossa tabela, a nossa valorização profissional não está ocorrendo. E quando eu coloquei esse áudio eu coloquei num grupo de professores. Em momento nenhum eu tinha autorizado que saísse, mas saiu paciência. Ali não tem nenhuma em verdade. Aquele áudio é para refletir, contanto que eu coloco o seguinte: para vocês que estão em sala de aula, ou seja, para os professores que estão em sala de aula, mudou, porque eu não estou em sala de aula, mas eu volto a dizer que até tem alguns comentários nesse vídeo, dizem, mas não está em sala de aula. Mas a educação não se faz somente com professor e aluno. A educação também se faz com as pessoas que estão nos bastidores. E eu hoje faço esse trabalho de bastidores. E aí eu fiz essa indagação, essa reflexão. Mudou para o professor, mudou o quê? Do governo de Alinaldo para esse governo de Luiz Caetano. Para o professor, mudou o quê? Da gestão de Neurilene Martins para a gestão de Márcio Neves. Eu costumo dizer que da mesma forma que Neurilene tinha uma legião de pessoas acompanhando ela nos eventos, o Márcio Neves tem uma seita, que ainda é pior, porque as pessoas ainda têm aquela crença de ideologia petista. Isso eu não estou dizendo que eu faço parte do grupo de Alinaldo, porque eu não faço. Eu sequer votei no Elinaldo, Flávio Matos ou coisa do tipo, mas eu consigo discernir uma coisa da outra. Então, dessa forma, Márcio Neves ele tem uma seita que acompanha ele, professores que acompanham, que se ele disser que 2 mais 2, somando, formam 5, as pessoas estarão lá dizendo amém, que vai dar 5. E agora, para piorar a nossa situação, a gente tem um CISPEC, que é um sindicato que deveria lutar com a categoria. As ações do CISPEC hoje são ações que luta contra a categoria. A última agora foi. Na última assembleia, deliberamos que deveríamos fazer uma assembleia agora, dia 23 de fevereiro, pela manhã. Estava lá decidido em assembleia, levantando a mão, que seria 23 de fevereiro pela manhã. Qual foi a surpresa? O CISPEC colocou a assembleia para a tarde, a revelia. E a gente sabe que o CISPEC, hoje, toda a diretoria está literalmente nos braços da gestão, no colo da gestão. E é isso, a situação não está boa. Tem agora a questão dos materiais escolares, que é obrigação. Então, faz aquele trabalho, aquela propaganda maravilhosa que dá a impressão que é um todo, não é? Olha essa mãezinha falando com você, cadê o fardamento? Ainda não está. Vamos rezar que as aulas vão começar agora, dia 19. Vamos rezar que teremos o resto do mês de fevereiro e o mês de março para que essas entregas sejam feitas, tanto dos materiais quanto do fardamento, que eu não acredito. Agora, professora, eu vejo, e aí, logicamente,
muitas pessoas perguntam a gente sobre isso, né? E você chegou num ponto que eu acho importante, até porque 80% de minha família é professor também. E eu conversando com meu irmão mais velho, que é professor do estado, ele diz assim, eu acho engraçado que toda vez quando um político vai dar entrevista, fala que professor ganha 20 mil, 30 mil, 40 mil, e aí quando eu vejo os comentários, tá lá pais de aluno às vezes dizendo que o professor está se queixando de barriga cheia, etc. E pais, inclusive, que sabem da realidade do professor dentro de sala de aula. E aí, Ana, eu me lembro que até na época que você participou aqui do programa, eu estava na mão com as pautas e reivindicações da categoria. E lá estava, inclusive, escolas que os professores utilizam os mesmos banheiros que os alunos. Estavam lá plano de carreira. Estava lá sobre afastamento de professores que querem fazer seus mestrados e doutorados. Estava lá também a climatização de salas de aula. Estava lá também prioridade para vacinar os professores quando tivesse as pandemias, as endemias, enfim. E o que chegou na minha mão eram 3 folhas de ofício, 3 folhas de ofícios de pauta dos professores e que o ex-prefeito entrega à prefeitura sem cumprir 99% disso aí. E aí eu pego agora e peguei essa semana essas pautas e estava olhando e, por exemplo, o ano passado não foi feita também nenhuma. E aí eu concordo quando a senhora fala da questão da expectativa. E aí eu queria saber da sua opinião. A senhora acha que esse governo vai pautar essas reivindicações? A senhora acha que esse governo vai atender essas exigências da classe dos professores? Não, definitivamente não. Essa pauta extensa que existia, não, que existe de reivindicação, ela não será atendida em, digamos, em 90%. Não será atendida porque nessa atual gestão, para quem viveu as gestões anteriores de Luiz Caetano, para quem viveu 8 anos da gestão de Elinaldo e para quem está vivendo esses 2 primeiros anos, percebe-se que não há uma condição de conclusão ou de que se cumpra essas reivindicações. Um exemplo prático: climatização nas escolas, nas salas de aula. Para você climatizar, você precisa pôr ar-condicionado. O ar-condicionado tem um consumo enorme de energia. Precisa-se primeiro mudar toda a rede de energia e hoje colocar essa rede de energia como energia solar e não vai ocorrer. Se quem tiver um pouquinho mais de curiosidade, até porque o que eu estou colocando aqui não é nada leviano, quem tiver um pouquinho de curiosidade, vai no portal da transparência e vai ver o que, por exemplo, o site Vacilos coloca que determinado grupo que fez campanha para o atual secretário está ali com salários que não condizem com o salário de professores que estão em sala de aula. Então, assim, a reivindicação será cumprida para meia dúzia de pessoas, mas as escolas não estarão 100% climatizadas. Se quando houver uma pandemia, o professor precisar ser vacinado, vai ser pela rede pública de saúde mesmo. A gente está vendo a condição dos médicos aí, fazendo greve, porque os seus vencimentos não foram a contento. A gente está vendo também os concursados, que os professores aprovados em concurso, que não estão sendo convocados, porque os professores contratados, que tem ali, que está na mão do secretário, não vão sair, porque assim, se esses contratados saírem, o secretário perde voto. A deputada perde voto agora nessa eleição, o vereador Tagner, que está como candidato a deputado estadual, também perde voto. Então, essas reivindicações não serão cumpridas, não. Pode ter certeza. Duvido muito. Eu gostaria de voltar aqui e dizer assim: me equivoquei, errei, faço a minha meia-culpa, refaço a minha fala,
mas não percebo nenhuma condição de se cumprir, não. Eu acho engraçado, viu, professora, que quando eu ando na rua, a militância do PT, quando me para, diz assim, pô, você só fala mal, velho, você só fala mal. Aí eu digo assim, eu espero vocês me mandaram notícia boa e ter certeza que eu tô mais ansioso do que vocês. As pautas que eu pego de educação, de saúde, de segurança pública e etc., eu fico ansioso de chegar lá e queimar minha língua e dizer, olha, gente, está fazendo. Mas vocês não me dão esse precedente, vocês não me dão esse gostinho de eu dizer que eu queimei minha língua. E aí essa questão da educação, né? Essa questão da educação é uma delas, é uma pauta, porque, volto a repetir, eu tenho em mãos e foi me entregue pela própria categoria. Eu não peguei aqui por IA, não. A própria categoria me entregou e disse, Bruno, essas são as nossas pautas. Agora, naquele momento, por que foi que esses professores esses representantes da educação me entregaram? Estavam fazendo oposição, então eles me entregaram por isso. Se hoje eu pedir, lógico que eles não vão me dar, porque agora o governo é outro, é o governo deles. E aí, professora, Isso. eu queria lhe fazer outra pergunta até importante, embasado nisso aí que a senhora acabou de falar. Como é que, por exemplo, como é que os pais dos alunos, eles podem reivindicar? Porque o que eu percebo às vezes, e aí nós temos esse batalhão político, até aí tudo bem, a militância política, mas o que é que acontece, professora, e aí para quem está me ouvindo aí, tá, gente? Para quem está nos ouvindo e nos assistindo aí, eu estou com a presença hoje da professora Ana, que tem uma larga experiência, não só como professora, mas também como diretora. Então, a parte boa é essa, que ela pode falar da limitação de diretora e também a limitação de professora, tá? E aí, professora, muita gente me pergunta e diz assim, Bruno, por que os pais não falam? Por que os pais não reclamam? Porque toda escola, você vai ter um ou dois, três pais que eles gostam de chamar de barraqueiros. E aí tem uma coisa importantíssima, que esses dias também, Ana, eu recebi aqui umas denúncias de que eles têm grupos de WhatsApp com as escolas que os filhos estudam, e parece que a postura agora também é essa. Quando um pai reivindica alguma coisa ou fala alguma coisa, eles bloqueiam, eles excluem do grupo e dizem, não, você agora vá direto na escola conversar com os diretores. Aí eu queria saber da senhora, essa coação, essa forma, e que muito me causa estranheza, porque nós estamos falando de educadores, estamos falando de professores, ou seja, estamos falando de muitas dessas pessoas que são pedagogos, que têm formação do antigo magistério, professores que aprenderam a dar aula ou se portar com alunos e com pais de alunos com respeito, e agora a gente vê essa situação. Isso faz com que tenha essa evasão de reuniões de pais e mestres, que quase não existe mais, de pais irem nas escolas. Isso tem afastado também muitos pais? Olha, Bruno, essa pergunta que você me faz, ela vai ter uma resposta um pouco ampla, porque a gente precisa analisar ponto a ponto. Primeiro, para a nossa grande família, o que importa é menino dentro da escola. Se ele está aprendendo ou não, aí já é outra coisa. Para papai, para mamãe, o importante é abrir o portão, o menino entrar, ele dar as costas e sair. Um pai não vai na escola para saber o que o aluno está aprendendo ou o que ele não está aprendendo. Muitas vezes o pai vai lá brigar. Brigar porque o seu filho chegou machucado, porque o filho da vizinha bateu. Bom, outra situação. Se o próprio CISPEC, que é um sindicato dos professores, eles silenciam o grupo de WhatsApp, onde outros professores se fazem presente, para que eles para que esses professores não consigam falar e reivindicar. Você acha que o gestor de escola, qual o primeiro passo que ele faz? Silenciar o grupo, porque ali aquele pai que vai reclamar, ele não tem voz naquele grupo do WhatsApp para falar, porque ele já silenciou. Pronto. Então, se o pai quiser, vá pessoalmente reclamar. E o pai não vai reclamar. Bom, outra situação também que ocorre para a grande família, o professor ganha muito bem, porque quem ganha 2 salários mínimos para a nossa grande família está ganhando milhões. Então, quando alguém externa que um professor está ganhando 6, 7 mil,
e aí não sabe qual é o grau de instrução desse professor, acha que o professor está rico. Então, qualquer reclamação que o professor vier a fazer, esses pais vão dizer que o professor ganha no mole. Porque como é que ganha 6, 7 mil? E a gente sabe que tem professores que têm um salário maior do que esse. Então, assim, como é que ganha 6, 7 mil está reclamando? Pior sou eu que ganho um salário mínimo. Então, assim, hoje a categoria de professores, ela não conta com a família. A família quer saber se o menino entrou, não quer saber se ele está aprendendo, mas ele entrou para a escola, ele está comendo, teve a merenda e voltou para casa. Você vai ver na entrega do fardamento o que vai ter de mães e pais achando isso oitava maravilha do mundo, coisa que o outro governo já fazia. O governo de Alinaldo já entregava fardamento. Mas a cor é diferente, não quero saber. O que faz o aluno aprender não é cor de camisa. O que faz o menino aprender é professor na escola, dando aula e o professor sendo valorizado. Então, assim, a outra questão também dava material. Aí eu vou lhe perguntar, o material agora nessa questão, para que cargas d'água um aluno, ele quer uma resma de papel dentro da mochila, esse aluno ele vai xerocar material em casa, ele vai imprimir material em casa, vai fazer o quê? Jogar fora. Então, esse papel, essa resma, imagine uma resma de papel para cada aluno da rede. A rede tem em torno de 32 mil alunos. Calcule quanto é que não custou. Vai chegar um momento que as escolas não vai ter papel. E aí eu pergunto, que desperdício de dinheiro, mas as famílias vão achar, nossa, ganhei uma resma de papel. Para quê? A família vai imprimir? Vai xerocar? Vai fazer o quê mesmo com essa resma de papel? Então, assim, é um desperdício, mas o importante é a propaganda. Agora, outro ponto importante que eu tenho aqui, aliás, eu tenho uma lista gigantesca aqui, viu? Porque é muita coisa que as pessoas não têm informação. A senhora falou um ponto importante aí, que é uma comunidade que eu tenho recebido mensagem todos os dias, que é a respeito dos aprovados, né, no concurso que não estão sendo chamados. Inclusive, o secretário da Educação tem dado um molho, e por diversas vezes sequer tem recebido essa comissão desses habilitados e aprovados no concurso. Mas um ponto importante, professor, e que eu queria saber da senhora também, é a educação de Camaçari está preparada para as famílias atípicas, porque é isso que eu tenho recebido também com muita frequência dos pais, em dizer o seguinte, duas coisas. Primeiro, o transporte escolar, que está sem monitor, e as escolas que estão não só sem os seus auxiliares, mas também com esses profissionais qualificados para receber essa comunidade atípica. Como é que a senhora também vê esses dois pontos, tanto do transporte, que eu tenho recebido, inclusive tomei um bloco aqui da Meta, né? O nosso outro perfil, eu estou sem poder publicar nada, curtir nada, fazer nada no nosso outro perfil, porque eu fiz as duas publicações. A primeira publicação dos dois estudantes fazendo sexo dentro da sala, na mesa do professor, os adolescentes, e o segundo que foi a briga que teve entre duas crianças dentro do ônibus, e não tinha monitor de turma, não tinha um monitor do ônibus e etc. E era uma dessas crianças era atípica. Então, a senhora acredita também que esse governo vai conseguir resolver essa questão não só do transporte escolar, mas também desse déficit desses profissionais nas escolas? O transporte escolar, o município, ele tinha um contrato com uma empresa privada, os ônibus não eram adaptados e também tampouco tinha um monitor, porque o correto é ter um monitor em cada veículo. Então, nessa atual gestão, logo quando o ano passado foi cancelado o contrato, e aí piorou a situação. Para as escolas, eu vou lhe dizer, sem nenhum medo de errar, o município é porque eu também trabalho em Dias d'Ávila, nos dois municípios, e aí eu vou trazer o município de Dias d'Ávila como exemplo. O município de Dias d'Ávila, que é infinitamente menor do que Camaçari, tem uma renda infinitamente menor do que Camaçari, tem mais de 200 cuidadores de crianças com necessidades especiais atuando nas escolas.
Camaçari não chega à metade disso. Aí você já percebe que Camaçari não se preparou. Bom, a criança, vamos trazer somente o autista, porque tem várias situações para a criança ser laudada como crianças com necessidades educacionais especiais. O autismo ele tem 4 suportes, 1, 2, 3 e 4. Geralmente, o suporte 1 não precisa de cuidador, mas 2, 3 e 4, sim. As salas estão com crianças laudadas e não laudadas com essa questão do autismo. E o município de Camaçari não se preparou para receber essa quantidade de crianças com essa situação. Então, assim, tem a criança hiperativa, que é uma condição de criança especial. Tem criança com TOD, que é outra condição para ser colocada como criança especial. Tem criança com TDAH, que é outra situação. Então, assim, são sem contar os cadeirantes, sem contar os alunos que têm problemas de baixa visão ou cegueira, que também estão dentro dessa situação, os cadeirantes, que também estão dentro dessa situação, os surdos e os mudos, que também estão dentro dessa situação. E aí eu lhe pergunto, eu volto a pergunta para você e a gente pesquisa e já traz a resposta rapidinho, no automático. O município tem profissionais para lidar com crianças de baixa visão? Não. O professor ele não está sendo trabalhado, nem treinado, nem formado para trabalhar com essas crianças. O máximo que o município de Camaçari está dando é um adicional no salário do professor, e não é grande coisa, para poder trabalhar com essa criança. E muitas vezes essa criança fica lá, numa condição de sentado na cadeira apenas, e a mãe achando que ele está aprendendo. Como comigo, missão dada é missão cumprida, viu, professora? E para quem tá chegando aí, Marta, um abraço para você. Raquel, um abração para você. Raquel tá lá em Mar Grande. Um abraço lá para Mar Grande. Carlos, um abraço, Carlos. Portal Olho do Fato. Bebeto, um abraço para você também. Eu sim, tá dizendo aqui, a professora Ana só falou verdades. Parabéns. Ainda bem, viu? Desde que eu conheço a Ana até agora, ela só me disse verdade, viu? Não sei o que é que tá acontecendo. Tô doido que ela me conte uma mentira só, mas ela não quer me contar. Mas você só fala... Francisco, um abraço para você. Esse secretário aí de educação, no meu ver, é muito fraco. É tudo propaganda enganosa, mentirosa. Pois é, viu, Francisco? Eu encontro ele direto nas praças da cidade fazendo um videozinho pro TikToker, viu? Eu tive a curiosidade aqui... Ana, porque sempre que eu toco no nome da deputada Janja, aí os apoiadores, né, os haters me atacam porque você sabe de nada, a deputada tá mandando dinheiro, porque a deputada tá pintando e bordando, aí logicamente ontem eu dispendi o meu tempo, que não é em vão, eu adoro quando eu vou pesquisar e desmascaro, e aí eu fiz questão de entrar no portal da transparência, fiz questão de entrar no portal do Congresso, no perfil da deputada e etc. E aí, professora, eu vejo ela falando da educação de Camaçari, agora a nova pauta é da violência doméstica e etc. Aí eu vejo aqui o seguinte, tá? As emendas que a deputada disponibilizou para Camaçari tem aqui 2,5 milhões para a cultura, 4 milhões para a saúde, aí vem 700 mil para o IFBA e pronto, e acabou. Então, assim, eu queria saber cadê as emendas da deputada para as escolas, não só estaduais, mas municipais da cidade de Camaçari, e que eu volto a martelar a requalificação do Colégio Mascarenhas, que até hoje não terminou, e os alunos são proibidos de filmar, de fotografar, tá? Porque eles estavam filmando e fotografando a piscina, aliás, o projeto da piscina e por aí vai. Então, assim, eu queria muito, e tá aqui na minha mão tudo detalhado. E aí a militância aí, ou a assessoria de comunicação da deputada, eu tô à disposição, tá? Se vocês quiserem retificar isso aqui que eu acabei de falar. Então, deputada, a senhora, a sua assessoria, a sua militância mente quando fala nas emendas para educação, e não teve nem para contratação, nem para concursado, nem para estrutura, nem para absolutamente nada. E aí, professor, eu queria até lhe perguntar a respeito dessa questão estrutural também. O prefeito, o Simpatia, né? Ele fez recentemente um vídeo
E nesse vídeo ele fala o seguinte, que foram cerca de 60 escolas que ele encontrou praticamente destruída, acabada. E essas 60 escolas, na verdade, que ele já entregou, requalificada e etc. Essa requalificação está só por fora, nas paredes, ou por dentro também foi feita essa requalificação? Porque não é o que os alunos me falam, pelo contrário, me mandam foto de banheiro sem porta, me mandam foto de sanitário quebrado, de uma pintura mal feita. Então eu queria perguntar à senhora o seguinte, de fato o ex-prefeito Elinaldo entrega essas escolas todas sucateadas? Não acredito.